Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Na Cozinha com o João e hoje eu tenho uma presença muito ilustre, a Natália Cifuentes, sócia da Pucci Cifuentes, que veio aqui dar alguns minutinhos para a gente poder bater um papo, conversar um pouquinho sobre cozinha e outros projetos, que é muito bacana a gente ter esse tempo aqui juntos, mas como sempre a Natália vai ter que aceitar o desafio, né Natália? Então antes de você se apresentar eu quero saber, você aceita o desafio de comer o que eu vou cozinhar? Bom, aceito. Aceito. Você aceita eu ficar olhando aqui, ó, você preparando a comida? Eu vou pedir para você poder auditar a minha comida, Natália, mas... Sem problema. Por favor, pode se apresentar, fica à vontade. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Natália Cifuentes, eu sou sócia da Pucci Cifuentes. A gente é um escritório de design de cozinhas e de áreas de serviço, que é o que a gente chama de back of house. Então, eu e meu sócio, Armando Pucci, a gente tem feito aí, a gente tem uma experiência reunida de mais de 45 anos e a gente tem feito alguns projetos na área de hospitalidade, hospitalar, de restaurantes também e coletividades. Mas hoje, Natália, você veio aqui para desfrutar da melhor gastronomia paulistana. Nós vamos fazer uma torta de massa filo com bacon e alho poró. Perdão, uma quiche. Uma quiche. Uma quiche de massa filo de bacon e alho poró. Então, primeiro eu vou ensinar para vocês como é que faz para vocês poderem fazer em casa também, pessoal. É o seguinte, você vai pegar aqui, ó, 4 ovos. Natália vai anotando, se eu errar você me avisa, tá? Eu tô de olho aqui. Vou juntar aqui os 4 ovos. Pessoal, é bem fácil. Sendo bem sincero com vocês, eu não cozinho quase nada. Sou um cara sincero. Então eu vou aqui juntar, já lavei minha mão, tá limpinho. Vou pegar aqui. Você vê a intimidade, né, da pessoa com o ingrediente. Tá assim, com alho poró. É que eu não... Mas a gente tem aqui também, pera aí, a Jéssica fez tudo bonitinho pra gente. Ó, com azeite, bacon. Vamos juntar aqui o bacon, pessoal. Vamos juntar aqui agora o queijo. Afinal, quiche sem queijo não é quiche. Natália, sabe o que eu tô pensando? Que eu vou ter que misturar tudo isso aqui também. Isso, aliás, é uma das minhas habilidades especiais. Misturar na cozinha, era o que eu mais fazia. Até que eu resolvi começar a aprender a cozinhar um pouquinho, né? Afinal, a gente trabalhando com cozinha, a gente convive nesse mundo. A gente tem que aprender alguma coisa. Você sabe cozinhar? Eu cozinho bastante. Sério? Na verdade, desde pequena. Eu nunca fiz nada que não fosse relacionado com alimentação. Eu comecei na cozinha muito novinha e fui aprendendo na marra e acabei entrando na parte de operação. Embora eu tenha um escritório de projeto, a minha formação é dentro da gastronomia, da hotelaria e da gastronomia. Mas isso que você está falando é verdade, sabe por quê? Eu, quando comecei a trabalhar na Topema, eu cozinhava menos até do que hoje em dia, né? Mas já no primeiro ano eu comecei a aprender a fazer um monte de coisa. Aprendi a fazer frango, porque a gente nesse dia a dia, até pela própria convivência, como é que você faz um frango no forno combinado? Como é que você faz uma série de coisas? E eu percebi que mais ou menos fui aprendendo assim as coisas meio que pelo contato. Não, e a gente tem que conversar com o nosso cliente. A comida é uma coisa muito da cultura do brasileiro, né? É verdade. Então, hoje a gente socializa, a gente está vivendo uma era onde a gente socializa em torno da comida, se fala sobre comida, a TV é sobre comida. Então, assim, a gente conversar com o nosso cliente, entendendo o ponto de vista e de onde ele está falando, da posição de onde ele está falando. Exatamente, por isso que, assim, eu acho que é tão importante, eu não vejo com... Muita gente me pergunta, mas você é arquiteta? Não. Como você faz projeto? Então, eu dou justamente para os projetos, né, o ponto de vista de quem está lá no dia a dia. Né? E eu comecei por causa disso também, porque eu trabalhava dentro da hotelaria, eu implantava novas cozinhas, novos hotéis, e quando eu chegava nas cozinhas, hotéis recém-projetados, lindos, aí você chegava dentro da cozinha, era uma cozinha doméstica. Sim. Grande, com equipamentos domésticos. Então, assim, ninguém olhava com o ponto de vista de quem estava lá no dia a dia. Isso que você está falando é importante, viu, Natália? Óbvio que hoje em dia a gente já tem uma série de ações aí em busca de você formar realmente as pessoas no mundo da gastronomia, cozinha profissional e tudo mais. O que chega no nosso dia a dia de cozinha residencial para cliente que, na verdade, quer fazer uma operação industrial é uma enormidade. Então, assim, realmente tem essas ações aí de escolas em prol de formar pessoas aí no nosso mercado é importantíssima. Mas você sabe que eu estava lembrando aqui enquanto você falava, acho que a primeira coisa que eu cozinhei na minha vida foi um quibe.
Minha avó, em Águas de Lindóia. Minha avó tentou. Minha avó tentou me tornar uma pessoa mais bem preparada nesse segmento. Obviamente, não, mas brincadeiras à parte, eu aprendi bastante com ela. E tava lembrando disso, lembro desse quibe, lá em Águas de Lindóia, bom tempo. Você sabe que a única memória que eu tenho da minha bisavó, eu sou por parte de mãe de família italiana, por parte de pai de família espanhola. Minha bisavó, ela morreu, eu devia ter uns 3, 4 anos, e eu lembro como se fosse agora aqui, dela abrindo massa de macarrão e estendendo no varal. E eu ficava assim na mesa. E essas coisas a gente grava na memória. É a única memória, né, que eu tenho da avó Maria. E eu juro por Deus, Natália, parece que foi ontem. Eu na cozinha com ela. É engraçado, você falou, isso veio na minha memória automaticamente. Pessoal, só para não perder aqui, agora que eu misturei todos os ingredientes, eu vou colocar aqui na massa filo, tá? Sabe por que a massa... Conta pra gente da massa filo, vou porque contar. É massa de quiche. Eu fiz uma propaganda pra Natália antes daqui de começar da massa filo. Vou explicar pra vocês, pessoal, o que eu gosto da massa filo. Ela é uma massa muito bacana porque ela vai, depois de assada, trazer uma crocância e uma leveza ao mesmo tempo pra quiche muito bacana. Segura um pouquinho. Ô, Jéssica, tá meio pouquinho isso aqui, não? Você tem que espalhar com isso aqui, você fala. Então tá bom, vai crescer? Quase terminando aqui o nosso pré-preparo. Vou agora aqui só dar uma ajeitadinha na nossa quiche. Natália, espero que você não tenha almoçado, porque você vai se deliciar com o que estou preparando para você. Não tem tempo ruim para comer. Pra mim também não, viu? Tem não. Eu como quase tudo. Muito difícil eu não comer alguma coisa. Agora, está bonito, mas não está pronto. Agora? Agora vamos colocar a nossa torta dentro do forno combinado da Topema, a versão mini. E vamos preparar. Forno aqui pré-aquecido a 180 graus. E apertar o play. Olha só. Bom, enquanto agora a nossa quiche está assando, Natália, quero te fazer algumas perguntas. Tamo aí. Eu acho que a sua especialidade você vai poder me ajudar. Um dos conceitos mais importantes que eu vejo e que a gente acaba vivenciando, como você estava falando com os nossos clientes, é a questão da concepção do restaurante. Então, assim, eu acho que a concepção é fundamental porque ela envolve desde questões mais básicas como localização, estilo, o atendimento que vai ser. Tudo isso é maravilhoso e pode decretar aí o sucesso ou o fracasso de um restaurante. Mas o que eu queria te perguntar um pouquinho é sobre e depois. Como é que, dessa concepção, como é que a gente vai traduzir isso para um projeto funcional? Que eu acho que essa é a sua grande habilidade especial. João, a questão da concepção, tudo começa de uma ideia, né? De uma vontade. A gente estava falando, né, que a gastronomia é parte da nossa cultura familiar e tudo mais. Hoje a gente tem uma realidade aqui no Brasil de que o mercado, ele é muito amador, né? E o mercado, ele vai sempre vir de uma receita familiar. Eu tenho essa receita de família e tudo mais. Quantos negócios não começam assim, né? E isso reflete muito até na cultura dos projetos, da necessidade de um projeto. Mas minha avó sempre fez assim, ela sempre usou o bowl desse jeito, ela sempre usou o batedor desse jeito, ela sempre usou o forno de casa. Pra que eu vou querer um forno combinado? Não vai ficar o mesmo sabor. Então, assim, já começa aí, né? Quando o cliente chega pra gente, eu tenho uma ideia. Então, você falou certo, a gente começa de uma ideia. Aí tem a concepção, a ideia do negócio. O que eu imagino para o meu negócio? O que eu quero servir para o meu cliente? E aí a pessoa elabora cardápio, testa a receita e tudo mais. E essa pessoa chega para mim. Primeira pergunta, qual é o tamanho do imóvel que eu preciso? Você fez um plano de negócio? Então, entre a ideia e o projeto, tem outro passo aí no meio, que é o plano de negócio. É testar, porque assim, a ideia aceita qualquer coisa. Sim. O papel já não é tão ele legal assim. Ele também aceita muita coisa, mas você começa a se questionar a partir de perguntas, né, do plano de negócio como um todo mesmo, se aquilo faz sentido. Você começa a testar números.
Ah, eu tenho essa receita, mas tal ingrediente vai inviabilizar o custo da minha mercadoria. Quais são os números que a pessoa, assim, a priori tem que pensar? Os primeiros. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, claro, né, ela tem que buscar um consultor que faz a parte do plano de negócio, mas assim, números que eu pergunto quando eu vou começar um projeto físico, do ambiente físico, e que quem fez um plano de negócio geralmente vai saber me responder. Eu pergunto, qual o cardápio, quais as técnicas, né? Eu não quero saber se o molho vai ser, molho sugo ou molho bechamel. Vai ter molho? Vai ter grelhado? Por que eu faço essas perguntas? Se tiver molho, eu preciso de boca de fogão ou de indução. Vai ter grelhado? Qual que é o volume dele, qual que é a representatividade dele no cardápio? Eu vou precisar de um charbroiler? Então a gente começa a fazer esse tipo de pergunta. Mas o que dá a entender que o cara não estudou, não fez o dever de casa dele, que é o plano de negócio? Qual que é seu ticket médio? Por quanto você pretende vender esse prato? Porque o que eu quero saber? Qual que é a sua previsão, né, de ponto de equilíbrio? Quantos pratos você precisa vender por dia para pagar as suas contas? Porque o que isso me dá? Quantos lugares eu preciso sentado? Perfeito. É a primeira conta que eu acho que 5% deve chegar nesse ponto de fazer. É muito difícil. É muito difícil a pessoa já ter chegado nessa lógica. Quantas vezes não chega a pessoa para mim e fala, Natália, aluguei esse imóvel, quantas pessoas eu consigo colocar sentada aqui? Você já sabe que o negócio vai ter alguma coisa. Vai, porque a pessoa ela não se perguntou o suficiente. Tem aquela questão que o oriental, né, ele planeja muito para a execução ser certeira. Sim. Né? E são 5 anos de projeto para 5 meses de execução. E é isso. E os 5 meses são 5 meses mesmo, não é 5 meses Exatamente. de um dia. E a gente aqui, tem uma cultura do, eu sempre fiz assim. E a cozinha é muito isso. Eu preciso de uma boca de fogão e uma geladeira. Acabou. Sim. Essa questão do cálculo do ponto de equilíbrio é fundamental, porque você vai alugar um espaço. Se você já não fizer a conta certinha, pegando o que eu vou vender, ticket médio, o custo disso versus a rotatividade das minhas mesas, Exato. Você já pode nascer com aquilo, entre aspas, natimorto, né? Exato. Porque em nenhuma hipótese você vai conseguir chegar no faturamento que você precisaria para pagar, por exemplo, o seu aluguel. E chegam aqueles cardápios enormes. Não, porque eu queria fazer um empório e uma rotisserie, e eu quero fazer pães, eu quero fazer massas. E quanto maior o cardápio, o que você... Mais estoque. Estoque. E o estoque, na conta e no plano de negócio, ele vai refletir aonde? No CMV. Sim. Né? Quanto maior o estoque, maior os meus custos para manter esse estoque. Maior o capital de giro que você tem. Exatamente. Então, assim, isso tudo vai refletindo. Tanto que você vê, as pessoas que fazem um plano de negócio, elas geralmente têm um cardápio mais enxuto, que é muito a cozinha de mercado, trabalhar com sazonalidade, né? Aproveitar o que tem de insumo. Hoje, gente, a gente passou aí por 20 meses que, se não ensinaram, né, a gente a literalmente tirar leite de pedra. Você vê, os cardápios hoje, eles têm ingredientes que antes eram vistos como não nobres. Uhum. A gente vê cada vez mais carnes não nobres. E a gente entende, né? Não existe carne de primeira, carne de segunda. Existe a carne certa, no preparo, na técnica certa e no método de cocção certo. Não, isso é bacana, porque a gente acaba trazendo mais criatividade para o que você vai comer, você acaba comendo coisas novas e não fica só na mesmice do filé mignon. Mas para isso você tem que ter repertório, né? Exatamente. Você tem que ter repertório, você tem que pesquisar, você tem que estar disponível para, fazer assim. Abrir. E com a mente aberta para poder entender essas coisas, né? Exatamente. Porque também não adianta nada a gente falar para os clientes, é isso, é aquilo, só que aí chegar no momento ele quer fazer ele precisa ter uma cabeça aberta para poder entender. Exatamente. E aí chega, né? Você falou de concepção da ideia. Geralmente chega, né? Aquela poesia, né? E aí vem o plano de negócio, já dá aquela brecada. Aí chega a Natália, né? Delicada como um elefante e joga aquele balde de água fria, porque você precisa viabilizar uma ideia romântica em um espaço físico que sim, tem que ser o reflexo de um sonho, né? De uma coisa que a pessoa quis fazer. Mas esse sonho tem que pagar a conta. Lógico.
Esse sonho é um negócio. Porque senão o sonho vai ter prazo de validade, né? Exato. Aí entra naqueles números, né? Que 90% dos negócios na área de alimentação fecham antes do quinto ano. 90%? É. É maior que a média nacional de empresas que fecham. Exato. E tem aquela questão também, né? Do planejar a longo prazo. A gente não tem essa cultura. E isso não é só no mercado da gastronomia. Isso é em todo. Quando a gente fala a pandemia nada mais fez do que botar um holofote num problema estrutural. Sim. A gente falou dos pequenos que começaram e que, né, dificilmente têm fôlego para poder perdurar no mercado. Sem a gente vê os... errar. Exato. E assim, a gente vê grandes nomes e grandes empresas na área da alimentação que fecharam. Sim. Por quê? Porque não planejavam a longo prazo. E também no meio de uma pandemia, às vezes é até difícil você colocar esse fator no meio do planejamento que acabou até aumentando esses números, né? Sim. Mas óbvio que estratégias poderiam ter sido criadas e na velocidade certa para mitigar um pouco isso. Mas... E a gente não tá preparado para... Eu servi salão a minha vida inteira. Eu preciso fazer delivery agora. Sim. E na hora que começa a reabrir salão... eu preciso fazer salão e delivery, porque eu não posso abrir mão do delivery, porque ele é 60% do meu faturamento. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo porque cada vez mais as pessoas perceberam que com o delivery elas podem trazer para casa uma experiência que elas teriam na rua. E às vezes, entre aspas, até mais barato, no aconchego da sua casa, no seu prato, com o seu talher, com tudo, com a sua bebida. Então, essa distância foi encurtada e nunca mais vai acabar. E teve uma diminuição muito grande da mão de obra, né? Pro delivery? Mão de obra na gastronomia. Porque o que acontece? Muita gente saiu, foi mandada embora dos restaurantes, começou a fazer de dentro de casa ou pequenos negócios, e agora que os restaurantes estão abrindo... Não tem mão de obra. A mão de obra, não. Eu estou fazendo o meu, estou fazendo dentro da minha casa, estou ganhando para mim. E às vezes ganhando mais. Para que eu vou voltar? E às vezes ganhando muito mais. Muito mais e sem aquele sacrifício de trabalhar 18 horas, final de semana, feriado, etc. Mas aí também a gente volta na mesma brincadeira, né? A pessoa que saiu e resolveu abrir o próprio negócio, com certeza ela fez a conta ou já tinha alguma visão ali, soube fazer direitinho para poder ter uma perenidade em casa. Exatamente. Isso me traz uma outra pergunta. A gente estava falando essa questão, saiu do salão, a cozinha, mas a gente sabe que existe ainda muito forte um conceito em determinados, principalmente na gastronomia, na alta gastronomia, de uma cozinha mais aberta, uma cozinha que chama o cliente, né, e faz parte um pouco daquela experiência que ele está indo lá para o salão. Então, se ele vai para o restaurante, hoje ele não quer mais só uma boa comida, ele quer uma boa comida, mas ele quer uma boa experiência de atendimento, mas ele também quer apreciar e a cozinha faz parte dessa troca, né? Como é que fica a questão do design dentro da cozinha, né? A parte estética versus a funcionalidade dele? Qual que é a linha de balanço para que essa equação seja positiva para o cliente? Então, a gente tem alguns fatores aí que batem e que é onde a gente tem o maior conflito, né? Porque hoje a gente trabalha como projetista complementar, né? O projeto de cozinha ele é um projeto complementar. Existe o arquitetônico, que faz toda a ambientação, design de interiores, que cuida justamente dessa experiência, e a cozinha entra, o projeto funcional entra como uma disciplina, né? Assim como um projeto de elétrica, de hidráulica. E aí o que acontece? A gente tem normas. As normas da Anvisa, as portarias municipais também, e tem as normas trabalhistas. E isso tudo, esse conjunto todo de normas, ele vai impactar em iluminação, nos tipos de materiais que a gente pode usar, né? Revestimentos, materiais de equipamentos mesmo. Bancada. E que geralmente é uma coisa que briga um pouco com a arquitetura. A arquitetura, na cozinha a gente sabe que a gente precisa de muita iluminação. Sim. E se eu preciso de muita iluminação na cozinha, como é que eu vou ter um salão aberto, meia luz? Então, essa transição, ela é muito complexa. Então, o que a gente vai fazendo? A gente tenta jogar, quando a gente tem ambientes maiores, a gente joga a cozinha de produção mesmo, onde vai ralar, picar aquelas coisas que precisam de muito detalhe, a gente bota fora da vista do cliente, muito claro, bem iluminado, e aí, para frente do cliente, a gente começa a trabalhar com a luz um pouco menos fria. A gente começa a aquecer um pouco mais a luz.
Então até nas coifas, que geralmente vem com lâmpada LED branca, a gente já começa a brincar um pouco para poder transitar, fazer uma transição. Um degrau menos brusco para o salão, né? E a gente vai fazendo essa brincadeira. Na passagem de prato, né? Na boqueta geralmente de saída. Você tem um aquecimento, geralmente tem uma iluminação. A lâmpada de aquecimento, a iluminação ali para poder montar os pratos. A gente já trabalha com uma luz um pouco mais amarelada. Sim. E aí, geralmente, essa transição ali, o corredor dos garçons, que não necessariamente precisa estar iluminado, a gente tira um pouco da luz do corredor dos garçons, que está na frente dos clientes, né? Para essa transição acontecer aí. Então, eu tenho uma luz ali que é um pouco mais clara que a do salão, é mais aquecida, né? Ela é um pouco mais quente, um pouco mais amarelada. O corredor dos garçons, que dá aquela quebrada, e aí o salão, o arquiteto vai fazer o que ele quiser. A luminotécnica faz o que quiser. Mas olha que legal, gostei desse ponto que você estava falando, da cozinha ser uma disciplina dentro de tudo que está envolvido na construção, na implantação de um restaurante, né? Porque vocês verem o cuidado, pessoal, que a gente tem que ter, e muitas vezes é difícil a gente ter esse conhecimento todo sozinho. Hoje mesmo estou tendo uma aula aqui, porque isso aqui é 100% novidade para mim, eu estou aprendendo enquanto estou aqui conversando com a Natália. E até nisso a gente tem que pensar, porque a experiência, o cliente sentou ali, você teve todo um cuidado com o ingrediente, com o cardápio que ele está pedindo. Então, ele está comendo um prato ali que tem um ticket médio um pouco maior que a média que ele vai encontrar em São Paulo, mas, na hora de sentar, ele tomou, tá perto da cozinha, para ter aquela experiência da cozinha, só que tá aquela luz branca explodindo, aquela luz que deveria estar, mais um hospital, alguma coisa assim, né? Ou numa área fabril. Então, esse cuidado é uma coisa pequena, mas vai mudar 98% da experiência do cliente sentado ali. Tem coisas que a gente não quer mostrar também na cozinha, né? Porque a cozinha, na hora do serviço, é bonito de ver? É bonito de ver. Mas, assim, é uma área que a gente está trabalhando com alimento, a gente está trabalhando com gordura. Então, assim, a gente nunca mostra os pés. Da cintura para baixo, a gente tenta não mostrar. Então, ali tem a bancada de finalização, vai ser o que o cliente vai ver. Ele vai ver os cozinheiros da cintura para cima. Sim. Eu não vou mostrar equipamento, eu não vou mostrar perto de uma fritadeira. Sim. Porque eu tiro o cesto de uma fritadeira, pinga óleo. Pinga óleo, não é bonito. E aquilo ali, as pessoas vão transitando, mesmo com o sapato adequado, o sapato ele vai manchando, ele vai criando sujidade, vai ficando pegada. Então, assim, não é uma coisa que a gente quer mostrar. Então, a gente escolhe o que a gente vai mostrar para o cliente. Lógico. Então, geralmente, a gente não coloca os cozinheiros de costas. Então, por mais que a gente tenha uma bancada de finalização ali diferente para o cliente, a gente tenta colocar os cozinheiros ou de lado, para quem está vendo na frente, ou de frente. Lógico. Para não ficar ninguém de costas e a pessoa ficar vendo o cozinheiro de costas, cozinhando. Ela quer ver o espetáculo ali, né? Claro. Que é aquele preparo dele, que é aquela... Exatamente. Que é uma experiência à parte também. Natália, eu tô até me desconcentrando agora, sabe por quê? Não sei se vocês não estão percebendo aí, mas o cheiro do meu preparo tá ficando muito bom. Deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal. Porque se eu queimar, a Natália não vai ficar feliz comigo. Olha, eu arrisco dizer que 25 minutos... Vai ser muito. Eu acho que eu tinha colocado 25, mas eu tô achando que... Mais uns 3 minutinhos. Mais uns 3 minutinhos. Tá bem douradinha. E tá bonita, hein? Tá. É a massa fila. Pessoal, pega a dica da massa fila. Vai ser combinar, sucesso, né? Creme de leite, bacon e queijo. Não tinha como dar errado. Né? Sal a gosto. Eu posso ter errado no sal, mas eu pus bem pouquinho. Eu tomo esse cuidado, pessoal. Mas tinha queijo e tinha bacon, então o sal já tá... Eu sempre ponho um pouquinho. Eu não gosto de comida com muito sal. Então, bom, a partir desse tema que a gente está falando um pouquinho de design, isso me trouxe uma outra coisa que é bem comum no dia a dia, que é um pouco a questão da relação de custos. A gente sabe que a cozinha, você falou, a cozinha é uma disciplina dentro de toda a concepção do restaurante. E eu não sei por que o pessoal gosta de lembrar da cozinha por último. Então é quando o pessoal já gastou boa parte da verba deles. Natália, mesmo não estamos falando apenas de equipamento, estamos falando da própria infraestrutura, porque dentro da cozinha a gente também tem diversas disciplinas. Você falou já, iluminação, temos equipamento, temos a infraestrutura básica, pontos, temos infraestrutura sanitária.
E a gente sabe que às vezes chega um momento que a pessoa já está realmente com a verba muito comprometida. Porque gastou com um monte de cadeira bonita. Gastou com um monte de coisa bonita, às vezes importou a pedra de fora, a pedra que está na parede, a pedra custa a cozinha inteira, isso eu já vi. Me conta uma coisa, quais são os cuidados e qual é a estratégia que a pessoa tem que ter para não colocar os pés pelas mãos na hora de economizar? Ó, você fez uma observação muito engraçada, as pessoas dão valor para o salão porque sim, né? O cliente está ali para ter uma experiência, mas ela esquece, né, do custo global, porque o custo de um empreendimento não só é o que eu vou gastar ali para implantar, que é o que a gente chama de CAPEX. Sim. Né? Eu tenho o OPEX, que é o conjunto de custos fixos e variáveis, que é o que vai manter aquela operação mês a mês. O meu OPEX é o conjunto de custos que eu vou despender ali todo mês para manter aquilo ali rodando. E qual que é o maior centro de custo de um restaurante? A cozinha. A cozinha. Eu tenho um gasto extremo de água, tratamento de resíduo, elétrica, gás, produto de limpeza. Esgoto. Eu gasto muito mais mão de obra, eu tenho muito mais custo, né, com a cozinha do que com o salão. Então, por que na hora de fazer o projeto eu não penso quais decisões eu tomo agora, no momento do CAPEX, que vão me ajudar a reduzir o meu custo operacional mês a mês? Claro. E aí é escolher um equipamento com uma eficiência energética melhor, que tem um melhor aproveitamento, é se questionar, será que eu tenho que trabalhar mesmo com gás, ou eu posso ir para elétrica, ou eu vou trabalhar com gás de rua, ou com GLP. Ninguém bota isso na conta no plano de negócio. É verdade. A gente não faz a conta, além do nosso negócio ali, do retorno sobre o investimento. Se o cara já está calculando retorno sobre o investimento, a gente já tem assim, ó. Já dá aleluia. Já tá lá, já fez uma pós-graduação. Agora, não é só no negócio. Eu tô produzindo lixo, eu tô gastando mais energia, mais água, mais luz. tô gastando mais água. O que eu poderia fazer para gastar menos água? Provavelmente eu vou ter um gasto a mais no CAPEX para fazer um reservatório de água cinza, né? Uma água de um enxágue de mão eu posso usar para poder lavar um banheiro. chão. Exatamente. E olha como o que você está falando se conecta com o começo da nossa conversa. Às vezes o ticket médio dele e o faturamento que ele precisa ter são menores se ele tiver pensado nessa questão dos custos operacionais no começo. Porque o que acontece? Se ele gasta menos, seja com luz, seja com qualquer outro fator, ele precisa faturar menos. Exatamente. E sabe o que a gente precisa agora, Natália? Tirar a nossa quiche. Tirar a nossa quiche. Rapaz, olha aqui. Olha que beleza. E eu achando que ela ia ficar pequenininha. Deixa eu só desligar aqui. Topei, mano. Vou pegar a bandejinha inteira pra gente não ter problema. Mas ficou bonita a minha quiche. Meu Deus. Eu acho que dá pra levar até pra família agora. Opa, pessoal, calma. A torta tá viva. Que belezinha, hein? Nossa, mas ficou bonita, viu? O pessoal tô com um pouquinho de orgulho agora de mim. Podem se deliciar com essas imagens. Deixa agora eu pegar aqui a minha faca. Por favor. Minha querida assistente Jéssica. Agora, pessoal. Natália, olha que bacana. A massa já praticamente soltou todinha. Assim é fácil, porque agora eu Essa forma é com fundo removível? Vou pegar aqui a faquinha. Muito obrigado. Vou tirar o fundo da massa. Sabe o que eu geralmente faço? Eu coloco ela em cima de alguma coisa redonda de menor, apoio. Né? Bom, provavelmente a gente vai ter que cortar isso aqui. Eu nunca passo em... Apoia ela aqui, o centro dela aqui, ó. E agora você só baixa. Pessoal, já vai aqui mais uma dica, a dica da Natália de culinária. Quando você precisar desenformar... Mas não balança ela tanto assim. Quando você precisar desenformar a quiche, pessoal, coloca um bolzinho embaixo, ó, sai que é uma beleza.
que beleza. Vou aqui pegar, vamos cortar. Pô, mas essa crocância já tá de boa, hein? Essa aqui. Essa faca é muito agressiva, vamos pegar uma faquinha menor. O pedaço. E aí? Ai, que belezinha. Ah, ficou inteira. Que orgulho de mim. Quer tentar com essa faca aqui, que não fere tanto a massa? Boa. Ok, vou lá, mais um pedaço da quiche de alho poró com bacon. Aqui, um garfinho pra você, Natália. Um garfinho pra mim. Uma outra coisa que eu sempre peço é a sinceridade. Mas eu acho que essa não ficou ruim, não. Acho que essa aqui vai ficar boa. Vamos provar. Massa filo, queijo. Não esqueça de esfriar para não... Que delícia. Não, e essa massinha é uma delícia. É, a massa filo é muito boa, né? Ela ficou muito crocante. Embaixo ela fica molhadinha junto com a... Arrisco a dizer que isso aqui é uma refeição. Tem o bacon, mas é bem pouquinho. Fica bem levinha, né? Dá pra ser aquele almoço mais light. Fácil Não, de fazer. Uma quiche, uma saladinha. Perfeito. Tá perfeito. Muito gostoso, muito leve. Gosto mais dessa massa do que das outras Também. massas tradicionais. Natália, passei no teste? Passou no teste. Tô aprovado? Pessoal, temos mais um cozinheiro, quase, eu não sou chefe, quase chefe, mas prometo para vocês que eu vou melhorar cada episódio. Então, pessoal, nos continuem acompanhando aqui na Cozinha com o João, porque além de muito conteúdo, muita diversão aqui com os nossos parceiros nas nossas conversas, muito conhecimento, você sempre aprende uma coisa nova. Queria agradecer a Natália por esse tempinho que ela teve aqui com a gente, por aceitar o desafio de comer com a gente, por me ensinar a técnica do bolo, entre outras, enquanto eu cozinhava. Foi um grande prazer ter você aqui, Natália. Eu quero que você volte sempre que você quiser, viu? Obrigada. Muito obrigado, pessoal. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo Na Cozinha com o João. Continue acompanhando a gente. Acessa lá o site da Topema. E se você quiser equipamentos que reduzam o seu OPEX, fala com a gente na Topema, que eu tenho certeza que a gente vai economizar muita energia, água, gás para vocês.